Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e diretora da clínica Mensan. Hoje eu convidei a nossa psicopedagoga Melissa Mello para conversar sobre as interferências da alimentação na aprendizagem. Olá, Melissa. Olá, Sheila, tudo bom? Tudo bem, Boa seja tarde. muito bem-vinda. Obrigada. A Melissa, ela é psicopedagoga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica. Ela tem capacitação em ABA e é especialista em educação especial. Melissa, então explica para nós, para as pessoas que estão em casa, o que é a psicopedagogia? Qual o papel da psicopedagogia? Bom, a psicopedagogia, ela atua nas dificuldades de aprendizagem. Então, o objetivo é descobrir, tentar desvendar, compreender o porquê que aquela criança não está aprendendo. Qual é o motivo? O que acontece que essa criança não aprende? Quais são os sintomas? E além disso, descobrir também como que essa criança aprende, porque as crianças, elas não aprendem da mesma forma. Sim. Cada criança aprende de uma forma diferente. Então, o papel do psicopedagogo é também descobrir de que maneira essa criança aprende para fazer uma intervenção mais efetiva, tá? Além disso, focar também nas potencialidades. Porque o que acontece, Sheila? Essas crianças que aparecem no consultório com dificuldade de aprendizagem, elas muitas vezes acabam sendo rotuladas na escola, até na própria família, sofrem bullying. Então, quando o psicopedagogo ele consegue intervir na potencialidade daquela criança, ela vai desenvolver uma autoestima muito maior, porque ela vai estar com a autoestima baixa. Então, não vai aprender mesmo. Então, o psicopedagogo tem esse papel crucial de estar intervindo também nas potencialidades. E aí, claro, que fica muito mais fácil a intervenção para poder aprender. Com certeza. Então, é esse o propósito da psicopedagogia. Bacana. Bom, e quais as patologias mais comuns, Melissa, que a gente encontra relacionados à aprendizagem? Tá. Em relação a patologias da aprendizagem, então a gente vai ter os transtornos, que são os transtornos específicos da aprendizagem, tá? Que o DSM-5 também trouxe essa nova nomenclatura. O que são esses transtornos específicos? É a dislexia, é a desortografia, a disgrafia e a descalculia. Então, são esses os transtornos. Além disso, relacionado à aprendizagem, a gente vai ter a deficiência intelectual, que a psicopedagogia vai intervir com estimulação cognitiva, os transtornos TDAH, o próprio autismo, síndromes como a síndrome de Down. Então, todos esses casos de patologia, essas crianças podem estar apresentando problemas de aprendizagem. Então, a psicopedagogia vai estar atuando nessas questões para estar desenvolvendo a aprendizagem, estimulando da maneira mais adequada. Ok. Bom, e qual a relação da nutrição, Melissa, com essas patologias? Certo. A nutrição, ela está diretamente relacionada à aprendizagem. Diretamente relacionada. E por incrível que pareça, ela já começa antes mesmo da gestação. A alimentação da mulher que planeja uma gravidez, por exemplo, precisa ser adequada, saudável, ela precisa ser adequada. Inclusive, tem alguns médicos e alguns nutricionistas que falam para tomar o ácido fólico 3, 4 meses antes. 6 meses antes, muitas vezes. Tem médicos que falam 1 ano antes. Então, imagina o quanto é complexo essa alimentação para esse bebê que vai ser gerado e para essa criança que vai ter todo um futuro de desenvolvimento. Então, por exemplo, a partir ali do sexta semana de gestação, ali o tubo neural vai estar sendo formado. Então, ali, aquele momento, tem muitas conexões neurais acontecendo. Então, precisa de uma alimentação adequada, tá? Para que a mielinização aconteça de uma forma mais efetiva, para que essas sinapses ocorram de forma mais eficaz. Isso durante toda a gestação. E claro, Sheila, quando do 0 aos 3 anos de idade, essa alimentação também é fundamental. Por quê? Porque é o momento que a criança, como a gente fala assim, aquela esponjinha. Ela absorve tudo, ela está pronta para aprender tudo. Muitas conexões neurais estão acontecendo. E se ela não tem uma alimentação adequada, vai comprometer a aprendizagem. Tá? E como é que a gente vai, onde que a gente vai ver esse resultado da má alimentação?
Geralmente na fase escolar. Já na pré-escola, os professores já conseguem identificar. Sim. Tá? De que maneira? A criança que é um pouquinho mais lenta para aprender, criança muito agitada, não consegue se concentrar, tem dificuldade de atenção. Sim. Então os professores já conseguem perceber esses sintomas nas crianças. E quando chega no primeiro ano da alfabetização, aí sim, aí não consegue se alfabetizar, não consegue ler, não consegue escrever. Tudo isso é causa dessa alimentação que vem lá da gestação, se a mãe não tem uma alimentação adequada. E eu poderia complementar, né, Melissa, que existe diferença de má alimentação, né? Ela pode ser considerada de duas formas. Existe aquela criança que talvez a gente vai lidar com escolas de regiões de baixo poder aquisitivo, que essa criança não tem acesso à comida. Né? Então ela tem dificuldades de se alimentar por questões financeiras, por falta de acesso. E existe o que eu considero assim, pior ainda quando a pessoa tem condições de se alimentar bem e faz opções erradas. Né? Que a gente vê um alto consumo de conservantes, corantes, é muito refrigerante na alimentação infantil, é muito açúcar. E a gente já sabe que o açúcar, né, ele deixa a criança mais ativa. Sim. Né? Ele deixa a criança mais ansiosa, mais nervosa, né? Mais elétrica, como a gente diz. Então tem tem essas duas possibilidades. Ou tu não tem, ou quando tu tem a possibilidade de comer melhor, opta por coisas, né, mais prejudiciais à saúde, né? E para finalizar, Melissa, eu gostaria de saber como a gente poderia, né, associar, né, tanto a psicopedagogia e a nutrição para um bom tratamento desses déficits de aprendizagem. Sim. Bom, como a psicopedagogia, ela tem, nós profissionais, a gente sempre faz anamnese, isso faz parte do trabalho. Eu, particularmente, sempre pergunto para a família, como é que está a alimentação do teu filho? Se eu percebo que meu paciente está comendo muito doce, muito chocolate, qual é o lanche que leva para a escola? Se a rotina é bolachinha recheada, wafer, refrigerante, suco de caixinha, que a gente acha que está tendo uma alimentação saudável, o suco está carregado de açúcar, não faz bem. Elimina o suco da lancheira do seu filho, porque não faz bem. Então, quando eu vejo assim que tem uma criança com esse quadro, né, de alimentação que não está saudável, eu geralmente encaminho, né, para uma Nutri para fazer essa parceria de trabalho, porque tem que ter um trabalho em conjunto, né? Em parceria, em conjunto, porque não adianta eu como psicopedagoga, eu estou ali fazendo um trabalho de intervenção, né? E se a criança ela continua se alimentando errado, isso vai atrapalhar a terapia. Sim, o tratamento, o tratamento, né? Essa criança não vai ter o desenvolvimento que poderia ter. Então, como o TDAH, por exemplo, né, tem que, de preferência, eliminar o doce da vida da criança com TDAH só no final de semana, porque se já tem esse transtorno, já é mais hiperativo, então tem que tirar. Com certeza essa glicose vai deixar mais hiperativo ainda, né? Exatamente, então a gente faz essa parceria aí com a nutrição para fazer um trabalho mais adequado, né? Que é o certo, isso, né? Que é o certo. Então tá, gente, muito obrigada, Melissa, pela tua participação. Obrigada, aqui. Agradeço muito. E aí, gostaram? Curtam, comentem, compartilhem e aguardem as próximas reportagens. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Conheça o novo Centro de Terapia Musical e Arte. Aqui você encontra o que há de mais inovador no tratamento auxiliar de doenças psicossomáticas e na manutenção da sua saúde física e mental. Combate o estresse e o sedentarismo por meio de musicoterapia. Ambiente climatizado, espaço kids e atendimento personalizado você encontra na Rua Bento Gonçalves 205, no prédio Evidência, no centro de Guaíba. Venha usufruir dos benefícios da musicoterapia conosco.